Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Seja Fera Vídeos. Gente, na aula de hoje nós vamos estudar áreas de triângulos, tá? Matéria que você não pode não saber, ou seja, tem que saber. Por quê, gente? Área de triângulo cai toda hora em geometria. Questões do Enem, questões de vestibular, de concurso, né? Se cair matemática, vai cair... matemática e geometria tem que cair triângulo, né? Triângulo, gente, é a principal figura geométrica que a gente tem. Figura plana, né? Então, olha só que antes de começar a aula, gente, eu quero pedir você assinar o nosso canal. Por quê, gente? Assinar, tá? Se inscrever e ativar o sininho. Toda vez, gente, agora que eu publicar a partir de hoje, né? Vídeos, aulas, tá bom? Comentários, né? Comentários sobre o Enem, sobre matemática em geral, certo? Você vai ser o primeiro a saber. Então, toda vez que tiver vídeos novos, vai ser enviado uma notificação para você. Isso é muito importante, você não perder o fio da meada dos estudos, né? E outra coisa, chegou no final desse vídeo, gente, se gostou do vídeo, dê o seu like, o seu joinha, por quê? O YouTube, gente, a partir do like, do joinha, tá, da sua inscrição, vai sugerir esses vídeos para outros colegas seus, viu, gente? Para outros alunos também que estão estudando, então isso é muito importante, tá bom? Vamos ajudar os outros também, né? E você ajuda também o canal a crescer. Então é o seguinte, gente, ó, vamos começar então, ó. Primeira coisa em áreas, você tem que memorizar as fórmulas, tá? Não é difícil. Por exemplo, a primeira fórmula que existe, não sei se você está lembrado, ó, é a área de triângulo pela base e pela altura. Essa é a primeira que você aprendeu. Como é que calcular a área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2, certo? Então, como é que é mesmo? A área de triângulo, base vezes a altura dividido por 2, né? Aqui, ó, eu tenho um triângulo aqui, ó. Esse lado aqui eu vou chamar de base, por exemplo, tá? Então essa aqui é a altura relativa a essa base. A altura sai do vértice, forma 90 graus sempre, viu, gente? Com a base. Então como é que calcula a área, gente? Ó, base, né? Só para você lembrar. E ali é a altura. Então a fórmula é área de triângulo é igual base vezes a altura dividido por 2. Você pode escrever assim também, ó. Base vezes a altura vezes meio, né? Mas fica melhor, ó. Base vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula. Por que dela? Você lembra? Base vezes altura é a área de um paralelogramo, ou de um retângulo, se for pensar, né, gente? Aí se dividir por 2, dividir na metade o paralelogramo, dá um triângulo. Por isso que a fórmula é dividida por 2. Simples assim, tranquilo, né? Então, olha só, continuando, gente, ó. Tem outras? Tem. A segunda é a área de triângulo pelo ângulo alfa, ou também fórmula do seno para a área, tá? Mas é bem tranquilo aqui, ó. Quando que eu vou usar essa fórmula primeiro? Quando eu tiver dois lados do triângulo e tiver, gente, um ângulo entre eles. Isso é importante demais, tá? Então aqui, ó. Quando que eu uso essa? Quando eu tiver a base e a altura, tá? Quando que eu vou usar a segunda? Quando eu tiver os dois lados de um triângulo e um ângulo entre eles, ou seja, não vou ter a altura lá no meio. Então, opa, tem como fazer? Tem não por essa fórmula, mas pela próxima. Vamos lá? Olha que legal, ó. A de triângulo é igual meio, que multiplica um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles, ou seja, o ângulo alfa, tá? Mas não guarda assim não, tem aluno que guarda assim, ó, a área de triângulo é igual a meio, que multiplica A vezes B vezes seno de alfa. Quer dizer nada, né, gente? Ó, se você não tiver a figura, você pira, né? Então é assim, ó, a área de triângulo é igual a meio, que multiplica um lado vezes o outro, opa, esse vezes esse, vezes o seno do ângulo entre eles. Essa que é a ideia, viu, gente? E interessante, essa fórmula aqui, ó, nasce dessa. Não dá para explicar agora, né? Mas eu faço outro vídeo depois explicando por que da fórmula. É bonito, tá? E é fácil de demonstrar. Mas o objetivo da aula de hoje, gente, é memorizar as fórmulas, tá? E usar elas, né? Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Olha que bacana, ó. Próxima. Vamos fazer um exemplo, ó. Pergunta, esse exemplo aqui, ó. Eu vou usar qual a fórmula? Primeira ou a segunda? Vamos voltar lá, não. Primeira ou segunda? A segunda. Por quê, gente? Eu tenho dois lados e o ângulo entre esses lados. Olha lá, ó, que legal. Ó. Um lado do triângulo é 10. O outro lado vale 10 raiz de 3. E eu tenho o ângulo de 60 entre eles. Batata. Vamos lá então, ó. Como é que calcula a área? A área é igual a quanto? Meio, que multiplica um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles. Acabou. Tá vendo que eu nem decoro se é alfa, se é beta, se é A, se é B. Não, o importante é o seguinte, ó. Um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles. Lógico, vezes meio, né? Não esquece, por favor. Então vamos colocar os dados agora. Simplesmente, gente, é pegar esses valores aqui, ó, e fazer isso aqui, ó, jogar na fórmula, né? Então vai ficar assim, ó, um lado vezes o outro, um lado é 10, o outro lado é 10 raiz de 3, ó, jogo lá,
vezes o seno do ângulo de 60 graus. Pronto, gente. Agora é facinho, ó. Pelo amor de Deus, ó. Só vou lembrar. Seno do ângulo de 60 vale quanto? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cuidado, seno de 30 é meio. E seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, tá? Mas antes eu vou fazer o seguinte, ó. Esse 10 e esse 2 dá para simplificar. Por quê? Está multiplicando aqui, né? Então 10 dividido por 2 dá 5. Ó. Então vou simplificar o 10 com 2 primeiro, para dar 5. Legal? Então eu escrevo lá embaixo, ó, 5. Tá vendo? Ó? Aí ficou assim, ó, 10 aqui, raiz de 3, certo? Ó, que é esse aqui, vezes, ó, lembra, o 160, raiz de 3 sobre 2. Olha que bacana agora, apareceu outro 2 aqui embaixo. Com esse 10, ó, dá para simplificar. 10 e 2 divide, né? 10 por 2 dá 5. Legal? Só um instantinho aqui que ele vai dar uma salvada básica aqui para atrasar a gente, né? Então, continuando, pessoal, ó, esse 10 com esse 2 simplifica. 10 por 2 dá 5. Prontinho, acabou. Olha que legal. Ó. A de triângulo vai ficar assim, então, 5 que multiplica 10 por 2, 5. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Opa, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Ó. Então, aqui, ó, de novo, ó, 5. 10 por 2 dá 5. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então, a área de triângulo no final ficou 25, né? Ó, 5 vezes 5, 25 vezes 3. Quanto que dá, gente? 75. 25 vezes 3, 75. Então, dá 75 unidades de área. Muito fácil, né? Tranquilo demais, né? Então, legal. Vamos para frente? Vamos para a próxima, né? Ó. Considere o triângulo ABC tal que... Opa! O que eu fiz aqui? Deixa eu voltar. Tem uma doida aqui, viu, gente? Que bosta, gente. Ó, vamos para a próxima questão. Considere o triângulo ABC tal que... Nossa senhora, é demais, né? Vou mudar isso aqui, tá? Peraí. Saco. Ah, dá pra pausar aqui, é mais fácil. Ok, então vamos para uma próxima questão. Essa aqui, ó. Considere o triângulo ABC tal que AB é igual a 8 centímetros. ABC, quer dizer, o ângulo ABC, chapeuzinho no B, vale 60 graus. E a área vale 16 raiz de 3 centímetros cúbicos, tá? Então, centímetros, centímetros, tá rimando, beleza. Então, o lado oposto ao ângulo ABC mede quanto? Certo? Então, aqui, ó, desenhando a figura bonitinho, né? Tem falou no triângulo ABC, vamos desenhar ele legal, ABC, vértices ABC, tal que AB vale 8, ou seja, AB vale 8. Vamos colocar aqui, ó, vai com calma, né? ABC, o ângulo, vale 60. Então, aqui, ó, ABC vale 60. Esse cara aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, 60 graus. Vamos colocar ali. Legal? E a área mede 16 raiz de 3. Opa, isso é interessante, né? Esse lado aqui eu não tenho. Então, ou seja, gente, ó, ele foi omitido. Só que eu vou colocar x, porque eu tenho a área. Se eu tenho a área, eu posso usar a fórmula. Só que esse lado BC não foi dado. Então, eu chamo de x. Interessante, né? Então, agora vamos lá. Área de triângulo. Gente, quando eu tenho um lado, tenho o outro, supostamente, né? E tem um ângulo entre eles, qual que é a fórmula que eu uso? A área é igual a meio, que multiplica um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles. Mas aí que é o pulo do gato, porque ele deu a área 16 raiz de 3. Então você vai colocar aqui no lugar de área 16 raiz de 3. Eu vou usar a fórmula não só para calcular a área, mas para calcular também um dos lados ou até o ângulo, né? No caso aqui ele pediu esse lado, ó. Olha que interessante, ó. Então o lado oposto ao ângulo ABC. Ó, então vamos lá. ABC. Ah, ele pediu esse lado. Mas peraí, se eu tiver esse, fica muito mais fácil de achar aquele. Então vamos lá, né? Ó, área de triângulo, quanto foi dado? 16 raiz de 3. Isso é igual, tá? Meio que multiplica um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles. Então o ângulo é 60, os lados estão aqui, ó, x e 8. Tá vendo? Aí eu acho x. Então fica assim, ó, um lado vezes o 8. Desculpa. Um lado vezes o outro, 8 vezes x. Tá bom? Ó, então meio que multiplica 8 vezes x, vezes o seno do ângulo de 60. Por quê? Esse ângulo 60 está entre os lados. Então agora, para continuar, né, o que eu vou fazer? Ó, tem um tanto de coisa para fazer. Ó. Você pode cortar o 8 com 16, ou o 8 com 2, tá? Dá para simplificar um tanto de coisa bacana aí, ó. Então no caso eu vou pegar, ó, certinho, ó, e dividir o 8 pelo 2 aqui. Só que primeiro, ó, olha que interessante, ó. Eu tenho aqui, ó, deixa eu voltar.
Gente, o que eu vou fazer agora? Ó? Errei, vamos começar de novo. Então agora, qual que é o próximo passo? Aqui dá para simplificar um tanto de coisa, tal, estou enxergando já, né? Dá o 8 por 2, dá para simplificar, né, tal. Só que seno de 60 graus, eu vou trocar já, né? Que eu sei quanto que vale. Quanto que vale o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, vou trocar. Olha lá, ó. Beleza, ó, 160 ficou raiz de 3 sobre 2. Agora eu vou... É um festival, né? Dá para simplificar um tanto de coisa, ó. Raiz de 3, ó, tá na esquerda e tá na direita multiplicando. Simplifica. Tranquilo? Continuando, ó. Esse 2, como eu tinha falado, com o 8, gente, eu posso simplificar. Ah, não, minto, errei aqui, ó. Eu vou fazer diferente, ó. Esse 2 com esse 2, 2 vezes 2 dá 4. Aí eu simplifico por 8. Então fica 8 dividido por 4, dá 2. Legal? Então eu coloquei aqui, ó. Sobrou 16 aqui. Isso é igual. Aqui, ó. Aqui vai dar 8 de novo, ó. Dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 de novo dá 2. Então sobrou 2x, né? Que esse x desce aqui. Então, para terminar, gente, ó, ó que fácil. Quem que é x? X você é 8. Por quê? 2 vezes x está dando 16. Quem que multiplica por 2 para dar 16? 8, né? Tranquilo demais, não é? Ou você faz isso aqui, ó. Passo 2 dividindo 16. 16 dividido por 2 dá 8. Então, x igual a 8. Aí você vem aqui e joga lá, ó. Mas olha que implicação interessante, gente, ó. Se aqui é 8 e aqui é 8, gente, esse triângulo é isósceles, dois lados iguais. Se esse ângulo é 60, gente, aí você tem que lembrar do conceito das aulas passadas, né, ó, das aulas de geometria, tá? Vai lá, ó. Você vai achar a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, já é sabido, né, a gente já sabe que a soma desse ângulo aqui, ó, mais esse tem que dar 180. Opa, se aqui tem 60, 180 menos 60 dá 120. Mas esse ângulo é igual a esse. Então, 120 tem que dividir em partes iguais. 120 por 2, 60. Então, aqui é 60, 60. Ó. Olha que fácil. Legal, né? 60 lá e 60 aqui. Olha que interessante, gente. Esse triângulo é um triângulo equilátero, ou seja, três ângulos iguais a 60. Mas se ele é equilátero, esse lado é igual a esse e é igual a esse. Acabou, gente. Ó. Então, o lado AC vale 8 também. Resposta, letra E de emoção. Olha que fácil, né? Tranquilo demais, não é? Então, agora vamos para a próxima. Ó, fórmula 3. É a fórmula pela área de triângulo retângulo. Ou seja, gente, quando o triângulo é retângulo, tem uma fórmula especial, tá? Que decorre da primeira também, é sempre da primeira, tá? Se o triângulo é retângulo, gente, aí que tá. É que eu coloquei para não te confundir. Mas toda vez que tem triângulo retângulo, gente, basta multiplicar cateto vezes cateto e dividir por 2. Por quê? Se eu falar que esse cateto é a base, a altura é o outro cateto, porque forma 90. Se eu falar que esse aqui, ó, vai ser base, gente, aqui é a altura, porque tem que formar 90 entre eles. Então é muito fácil, gente, ó, tá? Eu tenho aqui o triângulo de lados ABC, esse lado A é a hipotenusa, B e C são os catetos. Então, para calcular a área, como é que faz? Cateto vezes cateto sobre 2 sempre, tá? Que é a mesma coisa, se for observar, de base vezes altura, mas a base é B e a altura vai ser C, ou o contrário, tá? Então é sempre assim, gente, ó. Então vamos lá, vamos guardar como é que é? Área de triângulo retângulo, cateto vezes cateto sobre 2, cateto vezes cateto sobre 2, cateto vezes cateto sobre 2. Ótimo, tranquilo, não é? Então aqui, vamos pegar um exemplinho. Vamos imaginar que esse triângulo aqui, ó, a hipotenusa vale 10, certo? E o outro cateto vale 6. Eu já falei também em aulas passadas, né, gente, que se um cateto vale 6 e a hipotenusa vale 10 num triângulo retângulo, com certeza o outro cateto vale 8. Por quê? Só fazer Pitágoras, tá? Só que esse triângulo aqui é pitagórico também, então você vai acabar guardando, ó, 6, 8 sempre aqui é 10. 10, 6 sempre aqui é 8, tá legal? Então agora, gente, é calcular a área. Me ajuda aí, por favor. A área como é que é mesmo? Cateto vezes cateto sobre 2, tá? Então como é que fica? 6 vezes 8 sobre 2. 6 vezes 8 sobre 2. Muito fácil, né? Ou 8 vezes 6, tá dando a mesma. 8 vezes 6 sobre 2. Então o que eu faço aqui agora? Ó? O que eu posso fazer? Aqui já fiz direto, mas aqui, ó, vamos imaginar o seguinte, ó, eu vou dividir esse 6 por 2, tá? Primeiro, antes de multiplicar. 6 por 2 dá 3. 8 vezes 3, 24. Muito fácil, né? Fala sério. Tranquilo demais, né? Posso ir pra frente? Vamos pra frente, né? Ó, a quarta, essa é mais difícil, viu? Mas não é impossível não. Gente, a quarta fórmula de calcular áreas é chamada fórmula de Herão, ou semiperímetro. Então, quando que eu uso essa fórmula? Quando eu tiver os lados, mas não tiver nem ângulo nem altura. Essa é braba, viu? Então aqui, ó, você calcula primeiro. Então vamos lá, ó, de novo. Fórmula de Herão
É do semiperímetro, ou seja, dá para calcular a área, mas é interessante, né? Dá para calcular a área com os três lados do triângulo. Então, a primeira coisa, você acha o perímetro. Perímetro simboliza por 2P, tá? Aí você soma os lados. Perímetro é a soma dos lados. A mais B mais C. Aí depois, para achar o semiperímetro, basta pegar esse 2 e dividir. Passar dividindo para o outro lado. Então, P é semiperímetro, ou seja, a soma dos lados dividido por 2. Legal. Isso aí. Agora, vamos para a área, né? Vixe, é difícil, hein? Então, vamos lá. Ajudei. Ó, você pega o semiperímetro primeiro, tá? E multiplica por semiperímetro menos um lado, tá? Que multiplica semiperímetro menos o outro lado, que multiplica semiperímetro menos o outro lado. Feito isso, gente, é só extrair a raiz quadrada de todo mundo. Oi? Mas é fácil, quer ver? No final fica fácil. Tá? Essa é a fórmula. Tranquilo? Vamos por exemplo, né? Olha lá o exemplo, ó. Eu tenho esse triângulo aqui, ó. Os lados são 5, 7 e 10. Não tem ângulo nem altura. Então não tem como, gente. Tem que achar pela fórmula de Heron, semiperímetro. Então me ajuda aí. Perímetro primeiro. Você vai se pegar e somar os lados. 5 mais 7 mais 10. 5 mais 7 mais 10. Pronto. Pá, acabou. Agora você vai passar esse 2 dividindo. Então fica assim, ó. Ah, não, peraí. Primeiro eu somei. Então fica 5 mais 7 mais 10, desculpa, dá 22. Então 2P igual a 22. Agora você passa o P dividindo. Então P é 11. Legal? Tá aí. Agora vamos para a fórmula da área. Como é que é mesmo, gente? Você pega o semiperímetro. Olha lá, vou até repetir aqui, ó. Certinho? Então aqui, ó. Pega o semiperímetro primeiro, depois multiplica por quem? Semiperímetro menos um lado, menos o outro, menos o outro. Então vamos lá, me ajuda aí, ó. Semiperímetro é 11, né? Ó. Então joga 11 aqui, ó. Certinho? Dentro da raiz, né? Depois você multiplica por 11 menos um lado. Quem que você quer escolher primeiro? Tanto faz, tá? 11 menos o 5. Depois você multiplica por 11 menos o outro, que vai ser 11 menos 7, né? Ou 11 menos 10, tanto faz, tá? E aqui é 11 menos 10 para terminar, ó. Por que 10? Esse é um lado, 7 é o outro e 5 é o outro. Agora é só fazer essa conta louca aqui, ó, mas é fácil, né? Vai ficar assim, ó. 11 que multiplica 11 menos 5, 6. 11 menos 7 dá 4 e aqui dá 1. Então fica 11 menos 6 menos 4 menos 1. Pronto. Isso. Legal, vezes, né? 11 vezes 6 vezes 5 vezes 1. Agora é só extrair a raiz de todo mundo. Tranquilão? De boa? Prontinho, ó. Então agora fazer essa conta, né, gente? Não erra não, pelo amor de Deus, ó. Não vai dar uma raiz exatinha, porque tem 11 aqui também, mas tá tranquilo, ó. Então vai ficar assim, ó. 11 que multiplica 6 vezes 5. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 11, né? 330, então. Certinho? Essa é a resposta. Raiz de 330. Ah, tudo bem que não deu a raiz exata, né? Não tem problema. Essa é a resposta. Essa aqui é a área e unidade de área desse triângulo. Tranquilo demais, não é? Fala sério. Ó, então é o seguinte, ó. Vou dar uma paradinha por aqui, tá? Daqui a pouco a gente volta na próxima aula. Até a próxima.